Fala, gente, tudo bem com vocês? Que bom que você entrou nessa mensagem, porque tem uma palavra de Deus no seu coração. Vivendo da forma certa. Esse é o segundo episódio da série Uma Nova Trajetória. E eu creio que essa série vai ser poderosa em suas vidas. Eu sei que essa série vai falar poderosamente no seu coração. Você irá viver uma nova trajetória. E eu creio que isso é a realidade. Você irá viver uma nova trajetória na sua vida. Eu peço que você fique até o final comigo, porque eu tenho certeza que Deus vai ministrar algo em seu coração. Amém? Peço que você somente faça uma coisa: se inscreva no canal, curte o vídeo, porque assim a palavra vai mais longe. Porque é isso que importa. Não é sobre mim, mas é sobre o Senhor. Não é sobre escrito, é sobre almas. Que é isso que importa, no final das contas. Se inscreve, curte, compartilha. E agora vamos para o que mais interessa: a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Simples. Porque andamos por fé, não por vista. Amém. Sabe, essa mensagem eu fiz ela hoje. E ela é muito especial porque você vai aprender a viver da forma certa. A gente vive em uma geração que se amedronta muito fácil com os problemas. A gente encara um problema, a gente olha para o problema e já tem medo dele. Porque a gente está vivendo da forma errada. A gente está vivendo por vista. Então tudo aquilo que a gente olhar, a gente se amedronta. Porque a tempestade é grande sim, o problema é grande sim, a dificuldade sim é difícil. Mas porque a gente vive da forma errada. Sabe, a gente observa os problemas às vezes da forma errada. E com essa mensagem você vai entender uma coisa: a viver da forma certa. A Bíblia conta uma história muito conhecida, em que os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade. E Jesus, ele vem caminhando sobre as águas. E quando os discípulos olham que Jesus caminhando sobre as águas, eles falam o seguinte: é um fantasma. Jesus logo disse uma coisa: não tema, sou eu. Eu vou acelerar. E Pedro logo fala: se é o Senhor, me chame para ir contigo, Jesus. Jesus fala o seguinte: pode vir, Pedro. Mas é aqui como entra na mensagem. Pedro, quando ele começa a caminhar sobre as águas, mas quando ele olha para trás, quando ele olha para o lado, quando ele olha para o vento, ele cai. Você observa? Quando a gente para e começa a observar mais as dificuldades, mais os problemas, mais as circunstâncias, a gente desiste no meio do caminho. Aí a gente começa a afundar, porque a gente vive por vista. Sabe, os maiores problemas das nossas vidas, a gente olha da maneira errada. E é por isso que a gente não consegue vencer. Por isso que a gente não consegue avançar. Porque a gente não vive da forma certa. Sabe, quantas das vezes eu já olhei para um problema, eu já olhei para uma dificuldade e pensei que era maior do que o Deus que eu sirvo. Quantas das vezes a gente olha para um problema e a gente fala: a gente não vai conseguir. Eu não vou conseguir derrubar, eu não vou conseguir passar por isso, eu não vou conseguir enfrentar esse problema. Porque a gente insiste em viver por vista. Mas eu quero falar para você: pare de se mover por vista. Não importa a circunstância, não importa o problema que você está passando. Paulo está dizendo à igreja de Coríntios: ei, vivam por fé. Vocês não precisam andar como vocês estão vendo, mas viva por fé. Viver da forma certa é exatamente isso. É quando a gente para de se mover pelo que a gente vê e começa a se mover pelo que a gente crê. Sabe, se Pedro não olhasse para os problemas, se Pedro naquele momento não vivesse por vista e continuasse crendo que ele podia caminhar sobre as águas, ele ia caminhando.
Mas Pedro decidiu olhar para os problemas, olhar para a tempestade, olhar para as dificuldades e aí ele caiu. O convite de Jesus hoje para você é muito simples, sabe? Quer viver da forma certa? Olhe para mim. Você quer viver da forma certa? É simples. Não olhe para os problemas. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para aquilo que te amedronta. Em vez disso, olhe para Jesus. Olhe para o que vocês... Para Ele, olhe para Ele, porque é dele que vem a sua fé, é dele que vem a sua confiança. Pare de olhar para os problemas, não perca o foco, não olhe para trás. Viva por fé. Faz o seguinte, comece a dar o primeiro passo sobre as águas e continue caminhando, porque a partir de hoje você não irá viver pelo que você está passando, você não irá viver pelos problemas que você está enfrentando, você não irá ter medo mais, porque a partir de hoje você irá viver por fé. E quando a gente vive por fé é maravilhoso, porque a gente dá o primeiro passo sobre as águas e continua olhando para Jesus, crendo que a gente pode dar o segundo, que a gente pode dar o terceiro, que a gente pode caminhar por completo, porque aí sim a nossa vida não será mais a mesma. Simples. Simples. A gente só começa a viver da forma certa quando a gente começa a olhar para Jesus. É dele de ver que vem a nossa fé. Sabe, eu parando para pensar agora, se eu tivesse olhado diferente para os maiores processos da minha vida, se eu tivesse encarado diferente, eu nunca teria sofrido tanto. Então ouve um conselho. Eu sou um menino. Eu tô começando agora a pregar o evangelho, mas eu já passei por algumas coisas. Então ouve o que eu vou dizer pra você. Não olhe para os problemas. Vinícius, são grandes demais, você não sabe o que eu tô passando. Tudo bem. Não olhe para os problemas. Porque se existe uma tempestade, Jesus ele pode trazer a calmaria. Se existe uma doença, Jesus ele tem poder para trazer uma cura. Se existe um caso que parece impossível para você, Jesus tem todo o poder de trazer a possibilidade para aquilo que é impossível. A gente só começa a viver da forma certa quando a gente faz uma coisa. Quando a gente fala o seguinte: Jesus, eu não sei o que está acontecendo. É muito problema, é muita dificuldade, mas o Senhor está chamando para mim caminhar sobre as águas, Jesus. Eu não estou nem ligando para os ventos, para a tempestade, para os problemas. Eu vou caminhar em sua direção, Jesus. Aleluia. Eu vou caminhar em sua direção, Jesus. Jesus hoje está falando o seguinte para você: ei, pode vir caminhar sobre os problemas, pode vir caminhar sobre as dificuldades, mas você não pode andar por vista. Você não pode olhar para os problemas, para as dificuldades. Só ande por fé. Eu vou ler de novo o versículo. Porque andamos por fé e não por vista. Pedro, naquele momento, deu o primeiro passo andando por fé. Quando ele andou por vista, ele caiu. Você decide. Quer superar os problemas, as dificuldades? Você não pode caminhar andando por vista, mas sim caminhando, andando por fé em direção a Jesus. Porque é isso que no final importa e prevalece. Quando a gente vive por vista, a gente afunda. Mas quando a gente vive por fé, a gente caminha sobre as águas. Viver da forma certa é parar de viver pelo que nós vemos e começar a viver pelo que nós cremos. E hoje eu quero que você fale o seguinte: com a sua boca, declare: eu creio. Eu creio que minha vida não vai ser mais a mesma. Jesus, se é para andar por fé, então eu quero declarar. Eu quero dar os passos. Eu creio que meu filho vai ser restaurado. Eu creio que minha família não vai ser mais a mesma. Eu creio que minha vida vai mudar. Eu creio que esse problema vai ser solucionado. Eu creio, Jesus. Se é para andar por fé, então eu quero já declarar o que vai acontecer. Porque, Jesus, se o Senhor mandou a gente caminhar sobre as águas, a gente vai caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nós não queremos nunca mais andar por vista, mas a partir de hoje o que nós queremos sempre é andar por fé.
crendo no que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.